Um resultado verdadeiramente frustrante hoje para o Vasco diante do Independiente Medellín na Colômbia. Uma partida que o Vasco tinha tudo para sair vencedor para encaminhar a sua classificação, mas o Vasco acaba empatando em 2-2. Mas nem tudo é terra arrasada, tivemos sim alguns pontos positivos para eu trazer aqui para vocês sobre os times do Pedro Emanuel, sobre esse Vasco do Pedro Emanuel no caso, mas também tivemos pontos negativos que eu acredito que só serão consertados quando o Vasco mudar jogadores. Não adianta, cara, o técnico não vai fazer milagre. Você pode trazer o Diniz, o Renato Gaúcho, o Pedro Emanuel, você pode trazer o técnico que for. Se as peças não mudarem, o Vasco não vai mudar. Então esse é um ponto muito importante antes da gente começar aqui uma análise. Vou tentar fazer a análise para vocês hoje sem muito sensacionalismo, trazendo bastante da parte tática, alguns pontos interessantes que eu acredito que o Pedro Emanuel vai aproveitar. E assim, o segundo gol do Vasco, o gol de empate, acontece com algo que o Pedro Emanuel tinha pedido na parada técnica já no primeiro tempo. Só que o Vasco estava com muita dificuldade de fazer isso e quando fez conseguiu fazer o gol. Mas vamos aqui agora para nossa prancheta tática. E essa foi a escalação que o técnico Pedro Emanuel escolheu para o Vasco jogar hoje diante do Independiente Medellín. Ele veio de fato jogando mais em um 4-4-2, com o Nuno e o Brenner sendo uma dupla de atacante, mas os dois podendo baixar bastante. E o jogo se configurou dessa forma. O Independiente Medellín veio jogando em um 4-1-4-1, mas podia alternar bastante a sua marcação para um 4-4-2. Eles tinham essas alternâncias, principalmente eles marcavam nesse 4-1-4-1 quando baixava o seu bloco de marcação, quando o Vasco se estabelecia no campo de ataque. Quando eles tentavam subir um pouco mais uma pressão em cima do Vasco, eles podiam virar um 4-4-2, subindo esses dois jogadores, e aí o Vasco conseguia até aproveitar bastante, porque ficava uma saída do Vasco com 3 contra 2 deles. Mas o Vasco teve a posse de bola por grande parte do primeiro tempo. O Vasco fez um primeiro tempo melhor do que a equipe deles. O Vasco tinha o Brenner funcionando como esse atacante, o Nuno Moreira como esse segundo atacante, os dois com muita liberdade para se movimentar, o Thiago Mendes sendo esse pivô de construção, o Barros podia baixar para fazer essa saída ao lado do Cuesta e do Robert Renan, o Andrés Gomes dando amplitude aqui pelo lado do campo pela esquerda, o Cuiabano iniciava dessa fase aqui, mas ele podia ir atacando, avançando para o meio espaço, ou se o Andrés Gomes centralizasse, ele podia atacar esse corredor lateral. E pelo outro lado, o Adson jogava um pouco mais por dentro para liberar esse corredor para o Puma Rodrigues. E a ideia do Vasco muitas vezes era ter o Puma atacando as costas dessa última linha, já pisando na área, ou até mesmo chegando nessa posição aqui do campo e executando cruzamentos para dentro da área, para você ter o Brenner ou para você ter o Nuno e o Andrés Gomes pisando ali. E o time do Independiente Medellín muitas vezes marcava com esse bloco um pouco mais baixo, eles não avançavam tanto assim na marcação, até porque nos momentos que eles avançavam, esse jogador aqui deles saltava para fazer um 4-4-2 e modificar o sistema tático. Só que ficava nessa primeira fase de construção 3 jogadores do Vasco, mais o Thiago Mendes, e o Vasco tinha superioridade numérica, então como o Vasco tinha mais a posse de bola, estava estabelecido no campo de ataque dessa forma aqui, com o Brenner baixando para ser opção no meio, com o Nuno baixando para ser opção no meio também por dentro, o Vasco tinha mais opções, tinha superioridade numérica e conseguia reter essa posse de bola na primeira etapa. Faltou pro Vasco um pouco de inspiração, mas se você pegar no geral, no primeiro tempo, que o Vasco perdeu por 1-0, o Vasco teve mais oportunidades de gol do que o time do Independiente Medellín. O Vasco teve algumas finalizações interessantes, um chute de média e longa distância do Brenner, realmente aqui recebendo a bola dessa região. O Vasco teve uma finalização também um pouco mais perigosa do Adson. E o Nuno Moreira no jogo tinha bastante essa liberdade de flutuar pelo campo, mas na hora de marcar, o Vasco marcava dessa forma aqui. Assim era o Vasco atacando. O Vasco conseguia ter alguma vantagem com o Andrés Gomes em jogadas de 1 contra 1. O Andrés Gomes jogando muito bem, voltando ao seu prime, a gente pode falar, ganhando praticamente todas no 1 contra 1. Eu sinceramente não entendi o Andrés Gomes sair no final do jogo. O Vasco conseguiu o gol de empate, mas o Andrés Gomes não era para ter saído, cara. O Andrés Gomes é disparado o melhor jogador do Vasco hoje, muito bem nos duelos 1 contra 1 contra o adversário. Então o Vasco conseguia ter alguma vantagem aqui quando ele conseguia essas jogadas e balançava essa bola para dentro da área. Só que tava faltando o Vasco preencher melhor essa área. Eu acho que é algo que o Vasco precisa melhorar. E o Vasco também tinha vantagem quando essa bola acontecia, ou o passe do Cuesta com um pouco mais de espaço, como era um 3 contra 2, ou quando eles baixavam sua marcação, esse passe do Cuesta ou essa bola virada aqui do lado pro Puma Rodrigues, ele tinha um pouco de liberdade para executar esses cruzamentos para dentro da área. Mas mesmo com tudo isso que eu tô falando para vocês, o Vasco tendo mais o controle, não sofrendo grandes oportunidades assim claras contra o Vasco levou o gol no último lance do primeiro tempo.
Vocês veem na imagem o Vasco marcando no seu 4-4-2 e o Vasco tinha um problema de marcar nesse entre linhas, né? Essa bola estava entrando com um pouco de facilidade nas costas do Thiago Mendes e do Barros, e nesse lance acontece até um certo desencaixe de marcação, mas teve algo que eu falei para vocês no início do vídeo que eu volto a repetir. O Vasco só vai mudar de fato quando as suas peças mudarem. Você vê o Puma Rodrigues, ele tem um problema muito grande na hora de marcar na fase defensiva. Então o ponta cai em cima dele, consegue fazer esse corta-luz, o Puma marca mole, o Puma marca fofo e essa bola passa por ele. E esse jogador que era o meio-campista deles, estava jogando nas costas do Puma. O Adson não se atentou a isso, até o Adson não voltou para marcar, porque o Adson estava encaixado no lateral da equipe, que estava fazendo a saída de bola. Então essa movimentação que aconteceu e o Puma perdendo esse duelo escancarou uma fragilidade muito grande na defesa do Vasco. E aí o Vasco correndo para trás tem muita dificuldade. Outro detalhe, essa jogada entra com muita facilidade a bola nas costas do Cuesta. E também o Barros não acompanha até o fim a movimentação do atacante. Se ele tivesse acompanhado, talvez pudesse ter evitado esse gol. Se ele tivesse ali um pouco mais próximo, ele meio que dá uma desistida ali. Talvez acreditou que o lance seria controlado, mas você não pode ter esse tipo de crença no futebol. E o Vasco sai atrás do placar, mesmo fazendo o primeiro tempo melhor. Não foi um primeiro tempo extraordinário do Vasco, mas foi melhor do que o Independente Medellín. No segundo tempo, o Vasco consegue um empate relâmpago e volta para a partida. Uma jogada interessante, obviamente, acontecendo dos pés do Andrés Gomes mais uma vez. O cuiabano consegue recuperar essa bola, faz o passe no Andrés Gomes. O Andrés Gomes já domina orientado, girando nas costas do marcador. E aqui o Andrés Gomes é muito bom fazendo isso, porque ele tem força, tem velocidade. Ele ganha a jogada, dá uma travada para dar o tempo ideal para esperar essa ultrapassagem do cuiabano. É que o Vasco já tinha uma vantagem de um 2 contra 1. Cuiabano e o Andrés Gomes contra o lateral do Independente Medellín. Essa bola entra nas costas do lateral do time colombiano. O Brenner preenche a área com o Nuno Moreira. O cruzamento do cuiabano foi bom, obviamente a intenção dele era no Brenner, mas o zagueiro acabou cortando errado para trás, meio que assustado, e gol do Vasco. Então o Vasco consegue um empate com 14 segundos do segundo tempo. O Vasco volta para a partida. Então o Vasco consegue um empate com 14 segundos do segundo tempo. 45 e 14. Só que aconteceu um problema, o Vasco recuou, o Independente Medellín começou a atacar, começou a ter mais a posse de bola e o Vasco começou a se posicionar nesse 4-4-2. Só que com um bloco muito mais médio para um bloco baixo e sem pressionar. O Independente Medellín começou a se aproveitar de algo que o Vasco se aproveitou lá no início do jogo que eu falei para vocês, essa superioridade numérica em primeira fase de construção. Então o Vasco marcava nesse 4-4-2, só que o Independente Medellín tinha o Didier Moreno aqui jogando como um pivô de construção, o goleiro deles participava dessa construção de jogo muitas vezes, então quando o Brenner ou o Nuno vinham pressionar, sempre tinha aqui pelo menos uns 4 jogadores contra esses dois do Vasco. Em alguns momentos até o Thiago Mendes começou a tentar pressionar o Didier Moreno, mas a bola entrava direto do goleiro muitas vezes, já ou no centroavante da equipe ou em um dos volantes também da equipe. E aí o Barros ficava extremamente comprometido se o Thiago Mendes tivesse saltado. Tinha muito espaço entre os volantes do Vasco e a zaga do Vasco. Então o entre-linhas do Vasco acabou ficando um pouco exposto. Até a gente vê o Thiago Mendes comentando com o Pedro Emanuel que se ele saltasse para fazer essa pressão, o Barros ficaria muito comprometido ali para preencher aquela área muito grande no setor do meio de campo. E o Vasco não conseguiu atingir o meio termo para isso no segundo tempo. Então o Vasco teve muita dificuldade de tirar essa bola do Independente Medellín. O Vasco ficava com medo de saltar para pressionar e deixar espaço atrás. E isso acontecia toda vez que o Vasco tentava pressionar no segundo tempo. Então começaram a vir as mudanças do técnico Pedro Emanuel. Ele tirou o Brenner, colocou o Spinelli, ele tirou o Nuno e colocou o Rojas, e o Rojas fez uma partida de novo muito abaixo. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele tá bem abaixo do que ele já apresentou com a camisa do Vasco, um jogo displicente do Rojas. Ele tirou o Adson, colocou o Marino. O Marino ele até entra com vontade, mas cometendo alguns erros técnicos que sempre fazem o jogo dele não fluir com a camisa do Vasco. Depois mais pra frente, ele tirou o Andrés Gomes e colocou o Ramon Rique jogando como se ele fosse um meia de fato ali pelo lado direito. Até vocês percebem isso depois no gol de empate do Vasco. Mas era um jogo, entre aspas, que o Vasco conseguia controlar nesse 1-1, porque o time do Independente Medellín até tinha mais a posse de bola, mas não assustava tanto. O Jardim não estava sendo exigido. Só que o problema foi esse. O Vasco caiu marcando nesse 4-4-2. O cuiabano vai saltar um pouco e acaba deixando o Robert Renan exposto. O cuiabano não consegue executar bem esse salto, já que a bola acaba passando por ele. Robert Renan fica contra 2 e o Robert Renan foi lento, foi fraco, também um pouco mole nessa jogada. Com muita facilidade essa bola entra com cruzamento para trás. E aqui o Paulo Henrique até consegue fazer um bloqueio.
E aí, quando o Paulo Henrique faz esse bloqueio, a ideia do torcedor do Vasco, pô, pelo menos não vamos levar o gol, tá controlado. Que nada, o Barros marca mal, não consegue tirar o ângulo da finalização do adversário, não consegue fechar, não consegue duelar bem essa jogada. A finalização vem e talvez vendo no ângulo por trás essa bola poderia ir para fora ou não, mas o Cuesta não pode chutar essa bola em direção ao gol, ele não pode tentar cortar e colocar essa bola em direção ao próprio patrimônio, e ele acabou fazendo, na minha opinião, foi um gol contra do Cuesta. Na minha opinião, foi um gol contra do Cuesta. E volta naquilo que eu falei pra vocês. Enquanto não mudarem as peças, enquanto não trouxerem material humano, não adianta que o técnico também não vai fazer milagre, cara. O técnico pode organizar, pode fazer o que for, mas se o time não tiver material humano, não vai acontecer. Vai ter um certo limite. Os jogadores do Vasco, eles falham muito. Sempre tem falha individual muito grande para um gol do adversário acontecer. Então o Vasco voltou a ficar atrás do placar. E aí, o Vasco, depois disso, liga o senso de urgência. Falei pra vocês que ele colocou o Ramon Rick, tirou o Andrés Gomes que tinha dado uma finalização perigosa. O Vasco tinha voltado a assustar. O time do Independente Medellín baixa a sua marcação de novo para um 4-1-4-1. O técnico deles faz mais alterações defensivas. E o Vasco teve esse desenho aqui no momento que conseguiu fazer o gol. E o Vasco teve esse desenho aqui no momento que faz o gol, com o Marino Renestrosa dando amplitude, o Cuiabano atacando meio espaço por dentro, o Barros descendo para fazer essa saída de 3 ao lado do Robert Renan e do Cuesta, o Paulo Henrique dando amplitude pelo lado direito e o Ramon Henrique pisando no meio espaço pelo lado esquerdo, o oposto do que estava acontecendo no lado contrário. O Rojas jogando um pouco mais por dentro e o Thiago Mendes sendo esse pivô de construção. Mas por que o Vasco fez o gol? Primeiro, o Robert Renan teve coragem de dar esse passe no entre linhas, que é uma bola que o Pedro Emanuel estava pedindo desde o primeiro tempo, que estava tendo espaço, esse intervalo estava acontecendo entre zagueiro e lateral adversário, estava tendo intervalo também entre volante e ponta do adversário. O Robert Renan faz esse passe vertical e aí é o melhor do Cuiabano, atacando com força, com espaço. O Spinelli só faz o movimento e o Cuiabano faz o simples, que foi tocar para o Spinelli marcar o gol. Nesse gol de empate do Vasco contra o Independente Medellín, já deu pra gente ver um pouco da cara do técnico Pedro Emanuel na equipe. O Vasco fazendo essa saída de 3 com o Cauã Barros, com o Cuesta e com o Robert Renan, e o Thiago Mendes funcionando como esse pivô de construção. O Cuiabano atacando o meio espaço por dentro, fazendo a movimentação e dando a opção de passe para o Robert Renan, e era algo que o técnico Pedro Emanuel tinha pedido desde o primeiro tempo, para fazer esse passe vertical no intervalo entre volante e ponta adversário. Nesse intervalo entre lateral e zagueiro adversário, o Robert Renan teve coragem porque ele teve senso de urgência nesse momento. E aí você tem o Marino Renestrosa dando amplitude, puxando o lateral, o zagueiro sendo um pouco mais fixado nesse momento aqui pelo Rojas, que estava dando peso na última linha. Do lado contrário, o Vasco tinha o Paulo Henrique dando amplitude e o Ramon Henrique pisando no meio espaço por dentro, e o Spinelli posicionado como centroavante prendendo os zagueiros. Entra o passe vertical do Robert Renan no espaço, e aqui é o espaço preferido, a zona Cuiabano, cara. Nesse meio espaço aqui, o Cuiabano, ele é muito bom. Ele recebe a bola, percebe a movimentação do Spinelli. Ele poderia até ter chutado se ele fosse fominha, mas o Spinelli estava muito bem posicionado. Ele só faz o passe de lado para o Spinelli fazer o gol, praticamente sem goleiro. Então a gente vê um pouco do desenho do que quer o técnico Pedro Emanuel com o Vasco, com a bola, nessa fase mais ofensiva, nesse momento de construção. Só que precisa os jogadores do Vasco terem coragem para jogar. Tem que ter coragem para dar esse passe mais vertical, ao invés de você tocar somente para o lado. As oportunidades aparecem, e se aparecer a oportunidade, você tem que aproveitar. E aí, o Vasco conseguiu empatar esse jogo contra o Independente Medellín. E foi isso, cara. Essa foi nossa análise. O Vasco teve pontos positivos, teve pontos negativos, mas precisa evoluir. E principalmente precisa de contratações, precisa de material humano. O jogo tá aberto. 2-2, acredito que em São Januário o Vasco vai se impor e vai passar para essa próxima fase da Copa Sul-Americana, apesar dos pesares. E é isso, ficando nessa, abração do Francesco, nós e fui. E Puma Rodrigues, cara, eu não gosto de pegar no pé de jogador, mas hoje o Puma Rodrigues foi nocivo pro time do Vasco. O Puma Rodrigues sugou a energia do time do Vasco. Que jogo ruim, eu sei que o Paulo Henrique depois entrou mal também. E, assim, o Vasco precisa contratar um lateral direito. Eu acho que tá na cara, tá escancarado. Nem o Puma, nem o Paulo Henrique conseguem dar conta dessa posição há muitos anos já no Vasco. Vai no mercado, busca e dá uma solução, porque eu não suporto mais, cara, senão eu vou ficar maluco. Sério, de verdade.